Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 17 de julho de 2025, quinta-feira, e ufa, que alegria, ontem a palestra correu super bem. Eu não digo que eu estava exatamente ansioso ou exatamente inseguro, mas eu estava ali, digamos, fazendo algo relativamente arriscado, porque me deram carta branca. Eram eventos de automação, um evento de RPA, que também tem a ver com automação de processos, era um evento de inteligência artificial, né, e abriram espaço para que eu encerrasse o evento e me deram carta branca. Eu não precisei prestar contas do que eu ia dizer, eu não precisei validar nada do que eu tinha a falar com nenhum patrocinador, eu realmente tinha ali carta branca. E eu preparei aos poucos, né, pensando bastante, digerindo, processando, né, tentei colocar alguma coisa ali que fizesse sentido para mim e também pudesse fazer sentido para as pessoas, naquele contexto, naquele momento, encerrando um evento. Então foi um material, um conteúdo novo e que talvez ali, eu fico sempre imaginando se em algum momento eu poderia ter feito isso um pouco melhor, eu poderia ter falado alguma coisa ou deixado de falar, mas acho que no geral foi bastante bem, a audiência foi super receptiva, gente muito legal, a casa estava lotada, não consigo imaginar quantas pessoas ali, talvez 700, 600, não tenho certeza, não é? Mas está registrado, eu consegui gravar e publicar ontem mesmo, eu vou dar o link aqui para vocês, para quem tiver curiosidade. O título da palestra era a pergunta de $1 bilhão. É lógico que eu pensei no título antes de saber exatamente o que eu ia falar depois disso, né? Mas a pergunta foi algo que a gente tangencialmente acaba conversando aqui, que é quem vai efetivamente realizar o que precisa ser feito, quem vai nos salvar, quem vai fazer com que a inteligência artificial seja usada de uma maneira correta, quem vai usar esses recursos todos de uma maneira que faça a diferença. Então, tentando chamar a atenção não só para a responsabilidade de todos nós, mas também, sobretudo, para o fato de que não existem, uma coisa que acho que está um pouco embutida na questão de muitas dessas ferramentas, é que existe algum tipo de resposta definitiva ou resposta universal. Você pergunta para o ChatGPT, ele dá uma resposta que, em princípio, deveria ser verdadeira. Não é? Para qualquer um, Gemini, Claude. Mas a questão é, existem verdades universais? Existe apenas um ponto de vista? Existe apenas um valor, uma moral? Não, a experiência humana, ela é de uma diversidade extraordinária, não só ao longo do tempo, mas também é só você andar 2 quarteirões, né? Daquilo que de repente faz todo sentido para você aqui pode não valer mais na hora que você entra num ambiente completamente diferente. Então eu tentei fazer isso de uma maneira que fosse, espero ter conseguido, que fosse um pouco mais, talvez um pouco mais irreverente, um pouco mais brincalhona, talvez um pouco mais poética, e aí eu vou citar aqui, hoje, aliás, depois a gente fala um pouco mais a respeito disso, mas eu passei bons momentos, quase meia hora hoje de manhã, me divertindo com citações de alguém que realmente é uma figura muito inspiradora, que é o Oscar Wilde. Ele é ele é uma usina de citações e de frases espirituosas, e uma delas é muito interessante, uma delas está aqui: definir é limitar. E outra delas aqui, que eu acho que vale a pena eu levar em conta sempre, infelizmente acho que eu não tenho tanto talento assim, se você quer contar a verdade para as pessoas, faça com que elas riam, senão elas vão matar você. Eu acho muito bom. Depois a gente volta para essa história do Oscar Wilde, mas, bom, eu vou dar o link aqui para a palestra, está tudo registrado, tem até Paulo Leminski na história, minha avó comparece, está aqui, fiquei muito feliz de participar, vamos ver qual vai ser a próxima oportunidade. Como eu estava um pouco ocupado e bastante absorvido com essa história da palestra, eu confesso que eu tive menos tempo e menos atenção para outras coisas que de repente a gente poderia estar conversando por aqui, mas eu fui salvo hoje de manhã por uma flor de maio. Eu sei que não é maio, estamos aqui em meados de julho, mas o tempo, a gente conseguiu bagunçar o calendário cósmico, não é? Então eu tenho ali uma flor de maio que está começando a florescer,
E aí eu fiquei observando aquilo e você fala logo, puxa, logo vou ter uma flor de maio. E aí me veio uma série de pensamentos na cabeça que eu fiquei pensando, e o tempo passando, eu resolvi debater um pouquinho ali com o ChatGPT a respeito, vou compartilhar essa conversa com vocês. Ele inclusive me indicou um filósofo que eu não conhecia, e logo a gente conversa. Mas o que me chamou a atenção ali, eu falei, nossa, eu estou esperando aparecer aqui uma flor de maio, mas a questão é a partir de que momento aquela flor é a flor de maio? Né? Faltam quanto? 2 semanas? Enquanto isso, ela é o quê? Né? E aí eu fiquei pensando, e, obviamente associando com inúmeras outras coisas que a gente já conversou aqui no Radinho, com a ideia de que, veja, tudo que está acontecendo ali diante dos meus olhos está acontecendo ali há meses. É um processo, é um processo que é como se fosse uma computação, como se fosse um algoritmo que está trabalhando. Em algum momento esse algoritmo vai dar a flor, e aí esses outros algoritmos vão estar acontecendo, e me veio essa ideia de que realmente a flor que está ali para surgir na minha cozinha, ela é um processo que começou há bilhões de anos atrás e não parou mais. Né? E isso, trazendo para cá um pouco da conversa com o ChatGPT, é uma coisa que para mim está se tornando cada vez mais intuitiva, a ideia de que o universo ele está processando o tempo todo. Né? É como quando a gente pensa qualquer coisa, né? O sol bate na plantinha, a plantinha tem aquelas enzimas malucas que a gente está sempre falando por aqui, tem rubisco, tem aquilo, e aquilo vai desencadear uma série de reações, essa série de reações vai virar açúcar, aquele açúcar vai virar não sei o que lá, e a planta... Isso, na verdade, essas coisas estão acontecendo porque elas não têm outra escapatória, é o que tem que acontecer, porque não estou falando aqui em destino, não estou falando aqui no universo do Einstein, que é todo pré-determinado. Não, simplesmente a hora que você dispara um processo desses com a luz, as propriedades de tudo que está ali, dos átomos, das moléculas, das enzimas, de tudo, o que acontece é que isso desencadeia uma certa sequência de acontecimentos que é praticamente inevitável. É isso que vai acontecer, e dali vão acontecer coisas, que dali vão acontecer outras coisas. E pensando dessa maneira, pensando no universo vou usar a palavra aqui, computacional, né? Não computacional porque a gente está em alguma simulação de algum computador, de algum alienígena que não tem mais o que fazer e é um péssimo roteirista e só fica inventando personagem bizarro. Não é essa a questão. Ou ou uma divindade com um senso de humor muito perverso. Aliás, falando de divindade, uma coisa que me ocorreu hoje, recentemente caiu um avião na Índia, né, e só uma pessoa escapou, saiu andando com o celular na mão, né? Normalmente o que as pessoas numa ocasião dessa falam, nossa, graças a Deus. Né? Então aí eu acho bom vocês consultarem que religião que ele segue, porque pelo visto se ele foi o único salvo, algo me diz que aquela religião ali deve ser muito mais poderosa, muito mais salvadora. Quem sabe, já pensou se o cara for hindu, né, ou se o cara for, sei lá, janaísta, ou se ele for zoroastrista, né, quem sabe a gente perdeu aí uma oportunidade de estar venerando um Deus que consegue salvar você de um desastre aéreo. Mas, desculpa, se fosse uma pequena digressão. Mas voltando aqui para a questão computacional, é muito interessante porque quando a gente vê, eu estou vendo aqui, astrofísicos, o Sean Carroll, os caras, o Lawrence Krauss, né, esses físicos quebrando a cabeça sobre como o universo começou e como ele se desenvolveu, é muito interessante porque a gente tem uma fotografia ali praticamente da maternidade do universo, né? A hora que finalmente a luz, depois de algumas centenas de milhares de anos, a luz consegue circular, né? É um processo que é chamado de, já não lembro mais, ionização? Não lembro. Né? Mas a luz começa a circular, essa primeira luz a gente consegue observar no universo, a gente consegue fazer uma foto dessa primeira luz. Está lá, 13 bilhões de anos atrás, a foto do bebê, né? E aí os físicos perceberam que, veja, não é uma coisa pastosa, não é uma sopa em que tudo é igual, tem umas pequenas diferenças. O que são? Por que tem essas pequenas flutuações de temperatura? Né? Aí vamos tentar, com as leis da física que a gente conhece,
né, que praticamente são como algoritmos, delas determinam como as coisas acontecem, vão pegar essas condições iniciais, fazer essas regrinhas funcionarem e ver o que acontece. E eles vão testando para ver se as leis, as hipóteses estão corretas, porque a hora que você bota isso para rodar num computador, que aí você não precisa esperar bilhões de anos, claro, espera menos, é um computador afinal, é uma simulação, você consegue ver se aquilo acaba desembocando naquilo que o universo parece hoje. Então isso indica que é uma hipótese, claro, né? Se a gente está sempre pressupondo que as leis da física são as mesmas, não importa onde, não importa quando, essa é uma hipótese, talvez elas flutuem também, a gente não sabe, mas perdão, limpando um pouco a garganta aqui logo no começo do episódio, mas veja, isso que os físicos estão fazendo com o começo do universo, né, vendo de que maneira as regras que a gente conhece conseguem computar e chegar num resultado parecido com o que a gente tem hoje, é um raciocínio bastante parecido com o que está acontecendo dentro de cada célula sua, dentro de cada mitocôndria, dentro do momento que você é fecundado. Tem coisas ali que vão se concatenando de uma maneira que é praticamente computacional, é um processo que está acontecendo sem parar e que pode estar acontecendo, certamente está acontecendo em outros lugares, já aconteceu em outros momentos no universo inteiro, porque é a mesma física, é a mesma química, são os mesmos átomos, não tem nada muito diferente aqui nem lá, é tudo feito da mesma coisa, e quarks e física quântica. Então, se isso é uma computação que é praticamente inevitável, isso em algumas condições que devem se repetir por aí à torto e à direito, não precisa de nenhum paraíso, nenhuma divindade, isso deve estar acontecendo, tanto é que volta e meia aparece algum meteoro, que a gente vai ver, o meteoro, aliás, acho que eu vou dar um link aqui, um meteoro que ele foi encontrado, um meteoro é mais antigo que a Terra, certo? Ele é mais antigo, a Terra tem 4,5 bilhões de anos, alguma coisa assim, 4,6, sei lá. O meteoro tem 7 bilhões de anos, ele é mais velho que a gente. Mas quando você olha esse meteoro, é um meteoro muito famoso, eu esqueci o nome, mas eu vou dar o link, está sempre aqui na descrição, acho que ele foi encontrado, se eu não me engano, na Austrália. Ele tem fortes indícios de moléculas bastante complexas, moléculas que a vida na Terra utiliza. Não, isso não quer dizer que o meteoro tenha sido enviado por alguma entidade alienígena semeando a vida deliberadamente. Eu já vi um filme assim, você deve ter visto também. Não, isso simplesmente é prova de que essa mesma computação acontece de maneira inevitável em vários lugares. Onde ela termina, não dá para saber, porque não é tão determinístico assim, né? À medida que as coisas ganham escala, acontecem coisas complexas que são meio imprevisíveis, né? Por exemplo, a vida na Terra, ela acaba prosperando por conta de grandes acidentes, né? A paulada que a Terra levou e formou a Lua é um deles. O fato de a gente ter a Lua certamente influencia nas marés, influencia no eixo de rotação da Terra. A gente tem as estações no planeta, as estações climáticas, elas também têm um efeito interessantíssimo. Então tem uma série de acasos, né, que também são todos eles obedecendo leis, também lei bastante conhecida, não tem nenhum dedo de nenhum programador alienígena mudando ali. Não. Isso é tudo compreensível, mas o que rumo as coisas tomam, isso é uma questão a ser descoberta à medida que o tempo evolui. Eu achei isso muito interessante, vamos ver se eu consigo concatenar com outras coisas, porque, de novo, a flor. Vamos pensar de novo a flor. A flor, se eu só vou chamar aquela flor de flor, provavelmente a hora que ela desabrochar. Não vai ter um minuto, segundo exato em que eu vou chamar aquilo de flor. Aí quando ela começar a murchar, eu continuo chamando de flor ou não? Ou eu só vou conceder, né, a honra daquela flor ser chamada de flor naquele exato instante. E acho que isso coincide com o pensamento de um filósofo que eu não conhecia, chamado Whitehead. Ele morreu acho que no meados do século passado, em que ele dizia, olha, esquece essa história de Platão e Aristóteles que estão achando que existe, sei lá, substâncias que são uma essência imutável. Vamos esquecer a ideia de que exista o mundo das formas, perfeito, uma perfeição, né, e que as coisas possam ter alguma coisa que seja perene, que seja sempre igual a ela mesma, né, o que a gente seja indivíduo. Ele falou, esquece a natureza, o mundo é feito de
processos. São processos em cima de processos que estão conversando com processos em relação com processos. São só processos. Em alguns momentos desse processo, que ele chama de ocasião, você olha e, você reconhece alguma coisa. Isso é uma flor. Mas, na verdade, é só uma etapa do processo que você arbitrariamente resolveu achar que era diferente do resto. Eu achei isso muito legal porque eu acho que isso coincide com algumas coisas que a gente andou vendo por aqui, que é a maneira como a nossa cognição funciona. Aliás, outro dia, acho que foi no ano passado, sei lá, eu tinha comprado, eu acumulo muito arquivo digital, eu tiro muita foto, eu faço muito vídeo, eu não jogo nada fora. Moral da história, eu acabo acumulando terabytes e terabytes e terabytes, eu tenho que enfiar isso em algum lugar, né? Colocar tudo isso na nuvem também sai um pouco caro, então algumas coisas estão na nuvem, outras coisas eu tenho local em HDs, muitas vezes HDs externos. Eu tinha comprado um HD externo gordinho ali para caber bastante coisa e coloquei bastante coisa. Eu não preciso dizer que 2 dias depois eu deixei ele cair, mas de uma altura ridícula, caiu da mesa no chão. Pronto, parou de funcionar e eu não consegui resgatar nada do que estava ali. E é muito interessante porque, em princípio, está tudo ali. Não é que o disco volatilizou, é que simplesmente o que está no disco são zeros e uns. É 0 e 1. É um monte de 0 e 1. Um arquivo de vídeo é 0 e 1. Um arquivo de texto é 0 e 1. Né? Então, se você não souber exatamente o que aquele, né, onde começa, onde acaba, que tipo de arquivo que é 0 e 1. Certo? Então você não tem o que fazer com aquilo se você perdeu a capacidade de estruturar aquilo, senão é tudo 0 e 1. É mais ou menos como eu e você. A gente é um bando de átomos, um bando de quarks e, por acaso, a gente consegue identificar como eu e você. Aliás, vou fazer um parêntese aqui, já que a gente estava falando aqui de computação, de algoritmo, um estudo muito interessante de biólogos que estavam tentando entender por que você continua você. Em que sentido? O seu corpo está se renovando o tempo todo. A pele, o intestino, vários órgãos seus estão se renovando sem parar. Né? Então, o intestino, o tempo inteiro ele está se renovando. Né? Ok. A questão é como é que ele consegue continuar sendo intestino? Por que ele não desanda? Por que ele mantém a forma? Por que ele mantém a estrutura? Como é que ele consegue se reproduzir, né, se substituir, mantendo a forma? Como é que o corpo sabe? E os caras estão chegando à conclusão, eles acharam ali 5 regrinhas, 5, talvez sejam até menos, né? Que se, no modelo matemático, no modelo computacional, se as células seguirem aquelas 5 regrinhas, o teu intestino continua sendo intestino, sua pele continua sendo a pele, a Gisele Bündchen vai acordar amanhã sendo Gisele Bündchen, ela não vai acordar sendo a vovó Mafalda, né? Não. Então, veja que interessante, né? Mesmo aquilo que a gente, que garante a identidade, o que a gente parece ser uma identidade das coisas, talvez seja um algoritmo muito simples. Né? A natureza não tem lá alguém empurrando de lá para cá, ou as coisas funcionam em cima de regras simples, ou já era. Mas vamos voltar aqui para a história da cognição. Né? Então, se no meu HD ali, que agora está inútil, só tem uma sopa de zeros e uns e que eu não sei mais do que se trata, né? Para o nosso cérebro, que é 1 quilo e tanto ali eu estava lendo um livro do Kurt Vonnegut e ele falou, olha, o seu cérebro equivale mais ou menos a um pote com ração de cachorro. Né? É uma coisa meio molhada que pesa 1 quilo e pouco. Para o seu cérebro, ele só entende sinais elétricos. Ele só está ensinando, é tudo sinal elétrico. É tudo choquinho. Então, ele recebe choquinho de tudo quanto é lado. O seu olho transmite choquinhos, o seu ouvido transmite choquinhos, a sua pele transmite choquinhos, tudo. E como é que ele sabe que um choquinho é som e outro choquinho é luz? E outro choquinho é uma ideia, e outro choquinho é o toque de alguém que você ama? É tudo choquinho. Certo? Aliás, basta se drogar ou basta tomar um pouco a mais de álcool para que realmente ele comece a confundir os choquinhos todos, você não pare mais em pé. Mas para ele é tudo choquinho, certo? Ele tem que se organizar de alguma maneira, né, e tentar, a partir dessa confusão toda de choquinhos, de construir uma imagem da realidade que ele consiga apresentar para você.
né? Ele só está levando choquinho de todo lado, o único contato que ele tem com o exterior são choquinhos, né? E ele vai representar da melhor maneira possível que ele consegue a realidade para você. Então é isso que a gente chama de consciência, é isso que a gente chama de olhar em volta, né? Fecha um olho, abre o outro e continua tudo no mesmo lugar. É o melhor que o cérebro consegue fazer com um monte de choquinho que ele está tomando, certo? É isso, é basicamente isso. Mas é muita informação. O cérebro, não tem nenhum cérebro que consiga dar conta desse festival, né, de impulsos que acontecem o tempo todo, as coisas são processos, as coisas estão mudando o tempo todo. Não tem como acompanhar isso sem fazer algum tipo de simplificação, sem fazer algum tipo de generalização. E a gente descobriu aqui no Radinho recentemente que os cientistas estão começando a descobrir que alguns neurônios, eles se ocupam, vamos chamar assim, de conceitos, né? Então tem um neurônio para a ideia de quadrado, não importa qual seja o quadrado. Tem um neurônio para a ideia de porta, não importa. Tem um neurônio para a ideia do Renezinho, não importa quem, né? Ou um ou alguns, mas de qualquer maneira, parece que no nosso hardware, né, do nosso equipamento, que é essa coisa molhada, a gente, para conseguir dar conta do mundo, a gente criou uma coisa chamada conceito, né? Não que os conceitos existam, os conceitos são um truque que a nossa capacidade cognitiva desenvolveu para dar conta, né? Então, se eu vejo uma caixa de laranjas, eu vou pensar, é uma caixa de laranjas. Eu não vou, para mim já está bom. É lógico que cada laranja é diferente da outra, uma vai estar bichada, outra não vai estar, uma vai estar mais laranja, outra vai estar menos laranja, uma vai estar mais doce, outra não vai estar. Mas, cara, se eu for prestar atenção em absolutamente todas, eu vou ficar louco, né? Imagina um produtor de laranjas que agora está preocupado com o tarifaço do Trump. Ele pensa em toneladas de laranjas, ele não pensa em cada uma, né? Uma empresa pensa, as pessoas são linhas no Excel, elas não são pessoas, não tem como ela realmente conhecer você. Então, a nossa cognição inventou, para se virar, ela generaliza. Com isso tem um risco, né? Ela vai falar, olha aqui, laranja, isso daqui é uma laranja, isso daqui é uma flor de maio. Só que esse conceito na sua cabeça é um conceito congelado. Como disse o Oscar Wilde, quando você define, você limita. Você criou um conceito de laranja, só que a laranja, na hora que você viu, ela já estava em transformação. Se você esperar mais 5 minutos ou uma semana, a laranja vai ser irreconhecível. Aliás, a mesma coisa com pessoas, né? Você fica muito tempo sem ver uma pessoa, ou sem prestar atenção nos processos que aquela pessoa está passando, aí um belo dia você olha e fala, nossa, quem é você? Eu não reconheço mais. A culpa é sua porque você se fixou naquele guarda-chuva congelado, aquela caixinha congelada dentro da sua cabeça, que fica rezando para o mundo não mudar, porque senão ela não dá conta. Então, uma boa parte da lógica humana, eu estou viajando na maionese hoje aqui, hein? Mas eu nem sei se eu vou ter assunto para amanhã depois dessa. Mas o que acontece é que aquilo que a gente se orgulha, né? Platão vai dizer das ideias, das essências, desculpa, isso é um truque barato da nossa cognição, é um truque que empobrece e é um truque que não dá conta da realidade, porque a realidade muda sem parar. Dane-se as suas ideias, dane-se a sua substância, dane-se a eternidade, não tem eternidade, não tem essência, não tem nada, porque as coisas estão perpetuamente em transformação. Ufa, eu achei muito legal que eu consegui, sei lá, ter essa ideia e essa iluminação olhando ali uma florzinha de maio, que em alguns dias, se tudo der certo, né, os processos vão continuar ali em andamento sem parar e a gente vai ter ali alguma coisa que finalmente eu vou poder chamar de flor, se bem que ela, se eu falar para ela, agora você é uma flor, eu falo, não sei do que você está falando, eu estou fazendo aqui o que eu tenho que fazer, né? As coisas estão em andamento, as coisas estão em devir. Né? E aí quando o ChatGPT foi me contando desses filósofos, eu falei, olha, eu não sei se é um viés de confirmação aqui da minha parte. Plim, plim, os seus tímpanos acabaram de ser poupados de uma explosão de tosse que, felizmente, o software acabou cortando. Então, continuamos aqui na nossa conversa. Como eu estava dizendo, o ChatGPT começou a associar isso com filósofos que eu não conhecia. Eu falei, mas espera, isso tem
para mim pode ser um viés de confirmação, que eu posso, sei lá, ou você também está puxando meu saco, não sei, né, mas isso me lembra de vários filósofos que pensam o mundo como devir, que pensam um mundo que é um mundo criativo, é um mundo que se autoproduz, é um mundo que se diversifica sozinho. Eu estou pensando em Spinoza, eu estou pensando em Deleuze, eu estou pensando em Bergson, eu estou pensando, né, em Hume. Aí ele falou, pois é. E aí eu fiz ali, eu pedi para ele, eu vou passar isso para vocês, caso vocês tenham interesse, de que maneira essas filosofias, que são filosofias do devir, né, não das essências, não são filosofias de um outro mundo, são filosofias desse mundo, a gente pode chamar de imanentes, né, elas não são transcendentes, elas são imanentes, de que maneira elas se chocam ou elas se alinham com as últimas descobertas da ciência. Então, está muito interessante, a ciência hoje parece estar se aproximando muito mais dessas visões. Você pega Carlo Rovelli, que é um físico que a gente já falou várias vezes aqui, eu já li vários livros do Carlo Rovelli, é um excelente divulgador, e ele vai falar que, olha, o que existe não são coisas, são relações. As coisas são ilusões, o que existe mesmo tempo é uma questão relacional. Então vai ter muita gente que vai estar interpretando a física quântica, tudo, né, de um ponto de vista que é um ponto de vista de transformação permanente. Eu gostei disso porque tem uma coisa que sempre me intrigou em ciências humanas, eu comecei em ciências exatas, depois fui para humanas, é que o pessoal de humanas tem uma certa condescendência com coisas que já deviam ter sido abolidas faz tempo. Né? Sei lá, todo mundo continua ensinando Freud como se o Freud tivesse alguma validade. Não tem, ele forjou dados, as hipóteses dele são todas fantasiosas, aquilo é literatura, não é ciência. Né? Aquilo não explica nada, é mais ou menos como horóscopo, que também, desculpe, não é, mas então, eu sempre tive receio, falei, bom, será que eu vou para a faculdade de humanas e vão me dar coisas que estão erradas, que estão ultrapassadas? A resposta, obviamente, é sim. Né? E eu acho que, não sei, acho que vale a pena, em algum momento, né, a gente começar a fazer um levantamento, falar quais ideias definitivamente tinham que ser aposentadas, porque os fundamentos estão equivocados. Né? Sei lá, o racismo é baseado num fundamento completamente equivocado. O comunismo é baseado também em coisas que são equivocadas. Quando que a gente vai começar a fazer uma tabelinha sem parecer cancelamento, e não é uma verdades morais, não, é simplesmente porque, veja, a ciência está evoluindo, algumas coisas são completamente sem pé nem cabeça. Eu sei que ontem eu comentei com vocês que mais de 1/3 dos americanos continua achando que o mundo foi feito em uma semana, né, que a evolução é coisa do demônio, que isso não existe. Mas veja, existem evidências, mas é lógico que a gente acredita no que a gente quiser, porque afinal a ideia de que nós sejamos criaturas racionais é outro mito. Nós gostamos de historinhas, nós gostamos de narrativas, e algumas narrativas, por mais que sejam completamente destrambelhadas, elas fazem mais sucesso, nos dão mais conforto do que efetivamente a coisa que parece ser muito mais adequada. O que eu posso fazer? Né? É o que temos. Isso me faz lembrar, eu estava vendo esses dias um podcast, acho que é da Rádio França, se eu não me engano, e o cara começou a falar sobre as maneiras como a gente cai em lorotas, né? E ele chamou um efeito aqui, que é o efeito Barnum. Efeito Barnum. Eu falei, o que é o efeito Barnum? Pois bem, P.T. Barnum era um empreendedor americano, isso estou sendo muito generoso, né? Era um cara do ramo do entretenimento que ele fez uma fortuna explorando a credulidade popular. Então ele fazia lá, venham ver a mulher gorila, era tudo de mentira. Venham ver a mulher dragão, era tudo de mentira. Ele fazia parques de diversões, ele expunha pessoas com deficiência, era um Deus nos acuda, mas ele encheu o rabo de dinheiro, ele tinha muita sensibilidade para a questão do entretenimento de massas, e ele sempre dizia que sempre tem alguma coisa para alguma pessoa, né? Então, por mais que se invente alguma coisa bizarra, alguém vai querer comprar aquele negócio todo. E o efeito Barnum, ele também tem um outro nome, que é o efeito Forer. Forer era um pesquisador, e a gente já mencionou essa história aqui, ele fez isso em 1948. Ele chegou para a classe dele, eu já comentei, mas não faz mal, a gente comenta de novo, sempre é tempo. Ele chegou para a classe dele e falou, classe, é o seguinte, eu não queria, eu tinha um pouco de vergonha de confessar essa história e tal, mas na verdade, nas horas vagas eu sou um astrólogo, né, e eu gostaria de propor uma coisa para vocês. Se vocês me passarem secretamente aí a data e a hora que vocês nasceram, eu vou preparar para cada uma de vocês
é um horóscopo personalizado, mas veja, isso é muito pessoal, não mostre para ninguém. Eu só quero que depois de vocês lerem, que vocês digam se vocês gostaram, se foi bom, né, se você acha que reflete a sua personalidade. Aí ele fez, as pessoas leram e foi um sucesso retumbante. Nossa, você é um gênio. Nossa, essa sou eu, essa é a minha essência, essa é a minha identidade. Não é, que beleza, foi um sucesso estrondoso, certo? Ele podia escrever no Estadão, substituir o Quiroga. Pois bem, não, todo mundo recebeu absolutamente o mesmo texto. Absolutamente o mesmo texto para todo mundo, e todas as pessoas leram aquele texto como se fosse magicamente adequado à sua incrível e única personalidade. Como que ele conseguiu isso? Ele conseguiu isso colocando frases que são meio vagas, né, em que você acaba, sei lá, você quer acreditar, porque você acha que foi feito para você, então você dá ali um voto de confiança. Então, quer ver algumas das frases que estavam no texto? Você tem uma grande necessidade que as outras pessoas admirem e gostem de você. Desculpe, mas isso vale para todo mundo. Segunda, você tem uma tendência de ser crítica demais com você mesmo. Ok. Você tem muita capacidade que você ainda não usou e que você poderia usar em seu próprio benefício. Ok. Tem gente que cai nessa. E olha aqui. Embora você tenha algumas pequenas fraquezas de personalidade, você normalmente é muito capaz de compensar essas fraquezas. Então, um monte de bananada, um monte de texto vago que você pode levar para um lado, para o outro, que na verdade eles batem e assopram, não é? E que na hora que você empacota isso com uma certa aura, todo mundo acredita. E olha, eu sei que tocar e na questão da astrologia é tão perigoso quanto questionar, sei lá o que, mascotes ou questionar times de futebol, né? Como diria o Oscar Wilde, a grande chance que alguém mate você. Mas quem manda, se eu fosse um pouco mais engraçado, quem sabe eu talvez conseguisse fazer isso com um pouco mais de tranquilidade. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, essa foi uma tremenda digressão, uma tremenda viagem. Eu vou compartilhar essa história do ChatGPT com vocês, acho que é uma boa conversa com algumas referências boas de literatura para a gente ler, mas eu acho que eu vou encerrar aqui lendo mais algumas frases do Oscar Wilde. Por exemplo, sempre empreste dinheiro de um pessimista, ele não espera que você pague. Muito bom. Natureza, um lugar onde os pássaros voam por aí, cruz. É muito bom também para um cidadão urbano como eu. A verdade é raramente pura e nunca é simples. Tá vendo, gente, como literatura, né, pode realmente expandir, às vezes, os seus horizontes muito mais do que a academia? É isso. Raríssimas, raríssimos e raríssimos. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.